Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? É o pastor Carlos Souza, gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Quero pedir desde já que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Dúvida bíblica, teológica, pode mandar para mim, que eu vou responder a todos e a todas, tá bom? Você pode me encontrar também no meu Instagram, que é esse que está aí na sua tela, que é o pastor Carlos Souza Oficial, lá no Instagram. Passa a me seguir lá, a me acompanhar lá e pode mandar mensagens no direct, tá bom? Aqui nesse vídeo, aqui embaixo na descrição, bem embaixo na descrição, tem aqui o WhatsApp do pastor Carlos Souza, que você pode convidar o pastor Carlos Souza para pregar a palavra de Deus na sua igreja, para ir num seminário, dar uma palestra, enfim. Você pode entrar em contato conosco, você que é pastor de igreja, você que é líder de evento, aí, de congressos, de evento na igreja, quiser levar o pastor Carlos Souza para ministrar a palavra de Deus na sua igreja, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp que está aqui embaixo, aqui na descrição, tá bom? O tema de hoje é um tema bastante interessante. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto aqui, ó. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, é o tema que nós vamos abordar hoje. É possível ser cientista e acreditar em Deus? É possível ser cientista e acreditar em Deus? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Por que esse assunto é importante? E seria legal, seria bacana, seria assim, ia ajudar muita gente a se edificar se você pegasse agora esse vídeo que eu estou gravando e você mandasse nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, e você mandasse o link para alguém assistir. Por quê? Porque nós vamos abordar hoje exatamente a questão que está havendo uma grande controvérsia, está havendo uma grande dificuldade de compreensão, principalmente nos dias de hoje, devido ao advento aí da tecnologia, da internet. Todo mundo hoje tem acesso à informação, só que às vezes a informação é passada de maneira equivocada para os telespectadores, para as pessoas, principalmente o público, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou dentro do campo sociológico. As pessoas recebem informação e às vezes ela não é a informação correta. Por exemplo, dentro do campo acadêmico hoje em universidade, parece que você não pode falar de religião. Parece que você é proibido de falar de religião ou de crença em Deus. Porque a ideia que se passa para as pessoas hoje, no campo sociológico, na matriz sociológica, para a família hoje, para os estudantes universitários hoje, é a seguinte: olha, Deus não existe, o que existe é a ciência, e todos os cientistas, todos os físicos, matemáticos, acadêmicos, filósofos, todo mundo aí é ateu e não acredita em Deus. Essa é a visão, esse é o movimento, esse é o ativismo que tem hoje no YouTube, que tem hoje nas universidades, que tem hoje na sociedade. Só que isso é a verdade? Não, pessoal. Isso não é a verdade. A grande maioria esmagadora, exatamente isto, a grande maioria esmagadora de estudiosos, de acadêmicos, de cientistas que nós temos no mundo, a grande maioria dos principais cientistas de todos os tempos era cristã. Eles acreditavam em Deus, eles criam, eles acreditavam, eles professavam uma fé em Deus. Então, essa história que você escuta no YouTube, nas universidades, em redes sociais, ou então aqueles pseudos intelectuais, pseudos acadêmicos que querem passar para você uma visão de que Deus é retrógrado, de que Deus não existe, de que crer em Deus, acreditar em Deus é ultrapassado, isso é mentira. Porque a verdade não é essa. A verdade é que, isso aqui singular, com afirmação, a verdade é que, abre aspas, a grande maioria dos principais cientistas de todos os tempos, eles eram cristãos, religiosos, acreditavam em Deus. E eu vou mostrar para você hoje, com evidências, que, tá vendo aí uma foto? Apareceu ali uma foto agora, aí na sua televisão, aí no seu
do celular, aí onde você está assistindo, acompanhando, do cosmos, do universo. Quem é que fez? Quem é que montou? Quem é que estava por detrás da ciência que desenvolveu o academicismo do Big Bang? Quem foi? Foi um ateu? Não, senhoras e senhores. Foi um padre. Está aí na tua tela. Foi um padre. Inclusive, está na tua tela o padre e está na tua tela um grande cientista. Nós temos aí na sua tela agora duas figuras importantes do campo academicismo. Nós temos aí na sua tela, eu mexi aqui, mas eu já voltei. Temos aí na sua tela um padre jesuíta, sacerdote, Georges Lemaitre, e temos aí Albert Einstein. Ambos acadêmicos, ambos cientistas. O Georges Lemaitre, que é um padre jesuíta que está aí, na foto que você está vendo, ele foi o responsável por desenvolver o sistema acadêmico, o sistema de estudos, o sistema científico para desenvolver a teoria do Big Bang. Albert Einstein também foi o outro acadêmico que pegou as pesquisas do amigo dele pessoal, porque eu tenho fotos aqui, eu tenho imagens aqui de o Albert Einstein junto com o padre Georges Lemaitre. Ou seja, a ciência, a religião sempre andaram juntas. Só que hoje querem passar para você uma imagem de que não é verdade. Ah, não acredita em Deus. Ah, não sirva a Deus. Ah, não crê na palavra de Deus. Ah, não crê na existência de Deus. Como? Essa verdade que querem passar, ela é mentirosa e enganosa. A grande verdade é que os sublimes, os maiores cientistas e acadêmicos do mundo eram homens que acreditavam em Deus, como o próprio Albert Einstein. Uma vez, Einstein foi perguntado se ele encontrou Deus em suas pesquisas, em seus estudos. E sabe o que foi que Einstein disse? Eu encontrei Deus, e Deus está em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que é formoso, em tudo aquilo que é lindo. Ele diz ter encontrado Deus na ciência. Ele diz ter encontrado Deus nos seus estudos. Não é à toa que ele era amicíssimo de padres, de jesuítas, de sacerdotes católicos, de homens que criam em Deus. Homens esses que cooperaram para o desenvolvimento acadêmico da física, da ciência, da matemática, da medicina, da biologia e por aí vai. Vou dar alguns nomes aqui, só para você ter ideia, de homens que fizeram a diferença no campo acadêmico e eram cristãos. E todos ganharam prêmio Nobel. Todos ganharam prêmio Nobel. Eu vou colocar aqui para você ver algumas listas desses homens que eram homens que serviam a Deus, homens que eram acadêmicos, homens que eram cientistas, físicos, matemáticos, médicos, homens que tinham a sua mente voltada para os estudos e eram religiosíssimos, eram homens que acreditavam em Deus. Todos ganharam prêmio Nobel e era cristão. Mais de 65%, estou chutando por baixo, mas é um pouco mais, são 80%. Mais de 65% dos ganhadores de prêmio Nobel no mundo são cristãos. São cristãos, são religiosos, são pessoas que acreditam em Deus. Você tem, por exemplo, Ronald Royce, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, em 1902, por seu trabalho sobre a malária. O cara era religioso, acreditava em Deus. Você tem, por exemplo, J.J. Thomson. J.J. Thomson, que ganhou o prêmio Nobel de Física em 1906. Você tem, por exemplo, William Henry Bragg, que ganhou e dividiu o prêmio Nobel de Física em 1915. Você tem, por exemplo, o Max Planck, que ganhou o prêmio Nobel
em 1918, de física, e ele é considerado o fundador da mecânica quântica. Quem era? Max Planck, religioso, acreditava em Deus. Você tem muita gente, você tem Philippe Leonard, por exemplo, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1905. Você tem Robert Millikan, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1923. Você tem, por exemplo, Alex Carrel, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, de Medicina em 1912. Você tem Johannes Steick, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1919. Você tem Guglielmo Marconi, que foi considerado o inventor do rádio, dividiu o Prêmio Nobel em 1909 de Física. O cara inventou o rádio. Inventou o rádio. O cara é considerado o pai da invenção do rádio. O cara ganhou o Prêmio Nobel de Física. Você tem Charles Glover Barkla. Charles Glover Barkla, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1917. Você tem vários e vários e vários e vários e vários. Você tem, por exemplo, o Brian Kobilka. Brian Kobilka ganhou o Prêmio Nobel de Química agora em 2012. Você tem, por exemplo, o William Daniel Phillips, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1997. Você tem o Richard Smalley, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1996. Você tem o Joseph Taylor Jr., que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1993. Aí você tem vários. Você tem, por exemplo, o John Gordon, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2012. Você tem, por exemplo, o Enya Aber, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, de Medicina em 1978. E por aí vai. E por aí vai. Sem falar de biologia, que você tem religiosos que atuam na área da biologia, porque afinal de contas a ideia que se passa é a seguinte, é que o cara é cristão, o cara crê em Deus, ele não pode ser acadêmico, ele não pode ser cientista, ele não pode ser coisa alguma, e isso é mentira. Você pode sim ser um baita de um cara fera na física, na medicina, na matemática, na biologia, na ciência, e ser um fervoroso cristão, ser um religioso, alguém que acredita em Deus. Acredita em Deus. E a gente tem, por exemplo, o próprio Albert Einstein, que dizia acreditar em Deus. Você tem, por exemplo, dentro desse campo acadêmico de homens que confiavam, que acreditavam na existência de Deus, você tem, por exemplo, aliás, isso aqui que você está aqui, eles não eram só religiosos, mas eram também sacerdotes, tá? Você tem, por exemplo, o Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que era um cara que era sacerdote católico e era um cara que servia a Deus. Você tem, por exemplo, o Atanasius, que era também um jesuíta, e ele era um cientista, inventor, poliglota, especialista em cultura oriental. Você tem, por exemplo, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que eu citei aqui, que era um padre. O cara era o precursor, um dos precursores da aviação. Você tem, por exemplo, o Rudy Bowalski, o Rudy Boscovic, que era um jesuíta, sacerdote e era um poeta, um físico, um astrônomo, um filósofo, um matemático. Você tem, por exemplo, Gregor Mendel, que era um agostiniano austríaco e pai da genética. Então, por aí você vai. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o nome de homens que eram capazes, que eram inteligentíssimos, que eram eruditos, acadêmicos, cientistas, que serviam a Deus, que eram cultos que serviam a Deus. Mas, pastor Carlos, por que o senhor está falando isso hoje, aqui no seu vídeo? Porque muitas pessoas têm se levantado no YouTube, em rede social, na internet, em universidades, para levantar a bandeira de que gente inteligente tem que ser ateu. Gente inteligente tem que descredibilizar a Bíblia. Gente inteligente tem que descredibilizar a fé cristã. Isso não é verdade. Durante toda a história, os homens e mulheres que se levantaram, na grande maioria esmagadora, eram religiosos e acreditavam em Deus. Acreditavam em Deus.
acreditavam em Deus. Então, esse papo de que você não pode ser um religioso e crer em Deus. Pode sim, porque a história prova isso. A história mostra que a maioria dos físicos, acadêmicos e cientistas, como Isaac Newton, por exemplo, como Georges Lemaitre, por exemplo, o cara descobriu a teoria, o enigma do Big Bang. Então, assim, esses caras, eles eram cristãos, eram religiosos, acreditavam em Deus. Então, a pergunta está respondida. É possível ser cientista e acreditar em Deus? Sim. Sim, é possível. É possível, sim, você ser cientista e você acreditar em Deus. Com certeza é possível. Com certeza é possível. Com certeza é possível. Se você pegar, por exemplo, a visão acadêmica da física e da matemática, só vai encontrar cristão. A grande maioria esmagadora é cristão. Em física e em matemática, a maioria esmagadora é cristão. Religiosos, pessoas que acreditam em Deus. Leonardo da Vinci, por exemplo, que foi uma das mentes mais criativas da história da humanidade. Ele foi um cara prodigioso. Ele lançou os alicerces da ciência experimental. O cara era religioso, acreditava em Deus. Você tem, por exemplo, Galileu Galilei, que, dentre muitas outras contribuições que ele fez, ele é considerado o precursor da astronomia observacional. Graças, inclusive, ao trabalho, um aperfeiçoamento dos satélites, dos telescópios. Galileu Galilei é o cara que projetou, que desenvolveu, que aperfeiçoou, né, a questão observatória dos telescópios. Então, hoje, quando um garoto na universidade usa ali um telescópio, ele está usando uma invenção que foi criada por um crente, por um religioso, por alguém que acreditava em Deus, que foi Galileu Galilei. Você tem o René Descartes, que desenvolveu o papel central da filosofia, na física e na matemática, sendo por alguns considerado um dos pais da matemática moderna. O cara acreditava em Deus. Você tem vários. Isaac Newton, como eu falei aqui, que talvez tenha sido o maior cientista de todos os tempos, tendo publicado tanto na área da ciência, como a sua obra-prima, que é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O cara também escrevia sobre teologia, sobre Deus, Isaac Newton. Então, assim, a impressão que dá, quando você para ver, sabe, algumas pessoas, não estou generalizando, mas algumas pessoas, alguns indivíduos, massacrar a Bíblia, massacrar a fé em Deus, massacrar a religiosidade, a impressão que dá é que, na cabeça dele, só ateus, só quem não crê em Deus, é que inventou coisas, é que criou coisas, é que pode ser acadêmico, físico, cientista, matemático, médico, advogado e assim por diante. Mas essa não é a verdade. A grande maioria esmagadora, vou refalar aqui, vou ser repetitivo, a grande maioria esmagadora dos grandes cientistas e físicos no mundo, os caras eram todos devotos, crentes, religiosos, acreditavam em Deus. Você consegue compreender? Então é possível sim, você ser um cientista, ser um educador, ser um químico, um engenheiro, um acadêmico, enfim, você ser alguém que sabe, que conhece e acreditar em Deus. Espero que você seja abençoado com esse vídeo. Espero que você possa divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que elas abram os olhos. Porque o que tem de gente bobinha na internet, entrando por esse viés ideológico do ativismo contra Deus e a Bíblia, não está escrito. A grande maioria esmagadora de cientistas, os maiores do mundo, todos acreditavam em Deus. Todos acreditavam em Deus. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.